Olá, sejam todos vocês muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 17 de março de 2022 e nós vamos falar, como não poderia deixar de ser, sobre o conflito na Ucrânia. Hoje nós vamos estudar um assunto muito importante. As notícias que nos chegam da guerra nos chegam pelas mídias sociais, pela imprensa, pela televisão, WhatsApp, Twitter, por esses meios que estão à nossa disposição nos dias de hoje, nos dias dessa onipresença da informação, da globalização da informação. E muitas vezes o que nos chega não é a verdade. Aliás, na guerra, a primeira vítima é a verdade, já dizia Ésquilo. Clausewitz também falou sobre isso. Ele disse o seguinte: as notícias que nos chegam em tempo de guerra são quase sempre contraditórias, na maior parte das vezes confusas. As mais numerosas são, em grande parte, sofrivelmente suspeitas. Então, como nós vamos fazer para separar o joio do trigo? Saber o que é verdade, saber o que é mentira, fazer uma análise para poder chegar às nossas conclusões de forma mais isenta possível e, mais ainda, sem servir de meio de expansão de notícias falsas para beneficiar um lado ou outro da história. Para falar sobre isso, eu convidei o maior especialista no Exército no assunto pensamento crítico. É o coronel da turma de 77, Celso Fabiano Braga, intendente, paraquedista, tem todos os cursos da carreira, razoável jogador de futebol nos seus bons tempos lá do Campo do Cavalão, na Academia Militar das Agulhas Negras, e formado em filosofia, grande entusiasta do assunto, ministra a disciplina Pensamento Crítico, ministrou a disciplina na ICEM, na ESAO, no Centro de Estudos de Pessoal, e está sempre colaborando com a formação dos oficiais de carreira do Exército Brasileiro. Então eu convidei o Coronel Braga para falar sobre o assunto, e ele vai nos passar um pouco da sua enorme experiência sobre isso aí. Com vocês, o Coronel Braga. Inicialmente eu agradeço o convite do Coronel Paulo Filho para falar sobre um assunto que me é bastante caro, que é o pensamento crítico, e a possibilidade de ele auxiliar no entendimento dessa dimensão que está bastante forte no conflito da Ucrânia, que é a dimensão informacional do conflito. Eu vou dividir a nossa conversa aqui em duas partes, falar um pouquinho sobre o pensamento crítico e depois sobre a aplicação dele para que nós possamos entender um pouquinho mais de facilidade o que vem ocorrendo aí na dimensão informacional. Será muito breve, mas eu espero que seja de alguma forma satisfatório e que a gente possa cumprir nosso objetivo. O pensamento crítico é a habilidade de nós avaliarmos os argumentos feitos pelos outros, aqueles argumentos que nós recebemos, e de nós formularmos bons argumentos. Basicamente é isso aí. Por que é importante? Porque hoje, para que haja um convencimento, né, de uma maneira civilizada, democrática, tem que haver uma conversa, tem que haver uma preparação adequada. E essa conversa, essa preparação, ela se dá por meio da argumentação. Todas as ideias que eu vou passar aqui são ideias bastante simples, mas que vão enfechar lá no final da nossa conversa. Um argumento, né, por definição, ele é composto de premissas e de conclusão. As premissas, para que o argumento seja válido, devem apoiar a conclusão. Os argumentos devem ter algumas qualidades, eu vou ler aqui até para eu não me perder, que são fundamentais para que nós possamos processar, né, com relação à validade deles e a partir daí usá-los, né, ou aceitá-los. Aceitabilidade, se as premissas são razoáveis, relevância, se as premissas têm relação com a conclusão, suporte, se são premissas suficientes, e refutabilidade,
né? Se pode ser refutado. Falando nisso, por quê? Temos ainda aqui a questão de falácias. Falácias são argumentos que, na verdade, não são argumentos, né? São argumentos que não são válidos, não têm uma construção lógica. E é importante que a gente tenha conhecimento desse conceito, tendo em vista os fatos que vêm acontecendo e que nós estamos tomando conhecimento aí a todo momento, né, pela imprensa e pela mídia. Lembro também que não são argumentos, opiniões, descrições, histórias, explicações e apelos emocionais. Então, nós podemos receber esses tipos de manifestação, no entanto, eles não têm uma construção lógica que permita que nós possamos tomar uma decisão ou formar uma opinião, né, lastreada e que possa permanecer e ser defendida ao longo do tempo. Muito bem. Vamos ver agora com relação à aplicação, à aplicabilidade desses conhecimentos que eu passei de uma maneira muito rápida com relação ao conflito que está acontecendo na Ucrânia. Nós estamos recebendo nos nossos canais de WhatsApp, de Facebook, etc., uma gama de informações muito grandes. A maioria de nós já tem contato com esse conceito de fake news, né? E o que acontece? No exercício do pensamento crítico, uma das coisas que a gente deve evitar é o viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? É nós recebermos uma informação e, por acreditarmos, comungarmos daquele ponto de vista, reproduzimos aquela informação imediatamente, sem checar, sem fazer qualquer tipo de checagem. Aquela questão que eu falei há pouco, aceitabilidade, relevância, suporte, refutabilidade. A conclusão que chegou, ela está apoiada pelas premissas. Isso é um exame rápido que qualquer um de nós pode fazer e com resultado muito positivo. Então, às vezes, recebe-se uma notícia, por concordar com aquele ponto de vista, sem qualquer exame, mesmo um exame sucinto, aquilo passa para... E isso vai acontecer o seguinte, eu não sei se já aconteceu com alguém, mas muitas vezes ocorre que algum tempo depois a gente recebe uma mensagem dizendo assim, desculpe, aquela informação está errada, solicito desconsiderar, porque a pessoa não teve um mínimo de cuidado. E aí vem dois fatores importantes. Todos nós, ou a maioria de nós, somos formadores de opinião. Na hora em que nós reproduzimos uma informação ou uma notícia sem fazer um mínimo filtro, nós, de certa forma, estamos afetando a nossa credibilidade, né? Cada um tem o seu nome, né? Foi construído ao longo do tempo, etc. Então, esses cuidados devem ser tomados principalmente com relação a esse assunto, que é um assunto que está em voga. Todo mundo está conversando isso em todo lugar, principalmente nas redes sociais. Com relação à atuação da dimensão informacional, eu já tenho lido alguns artigos que eu tenho acompanhado na imprensa, em que são analisados os comportamentos dos líderes, e vez por outra eu vejo assim, as premissas em que se baseou o líder tal levaram a tal situação, né? Ou uma retenção do ataque, ou um insucesso. Então vejam que isso é uma aplicação, em última análise, do pensamento crítico, do uso do argumento, né? Um determinado líder, um determinado chefe, um determinado planejamento quer atingir um objetivo, mas em que premissas ele se baseou? Será que as premissas estavam corretas? Né? O que aconteceu que não permitiu que isso fosse, que o resultado alcançado fosse concluído? Então, essas questões são questões importantes, tanto para a gente analisar as questões com relação aos procedimentos, aos pronunciamentos, né? Vejam que se nós analisarmos de forma isenta, ambas as partes estão fazendo pronunciamentos. Os líderes estão fazendo pronunciamento. O nosso WhatsApp chegou até a um ponto das mesmas fotos serem utilizadas por
os dois lados, os dois contendores, de onde aconteceu na verdade. Então, é preciso que nós tenhamos esse cuidado. Não é uma coisa científica, demorada, é um cuidado que o cidadão normal, que está acompanhando o desenrolar da operação, deve ter, né, sob pena de não formar uma opinião com todos os dados do problema, de ser vamos dizer, um divulgador de informações que às vezes não correspondem totalmente à realidade e, em última análise, perder a sua credibilidade. Então, é só essa sugestão aí que eu dou no contexto do pensamento crítico e dessa operação que está acontecendo. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Parabéns, Paulo Filho, pelo seu trabalho e vamos continuar acompanhando. Amigos, como vocês viram aí o Coronel Braga falando, as conclusões de um argumento devem estar amparados em premissas lógicas. Então, quando vocês veem uma notícia na internet sobre algo que aconteceu na Ucrânia, algo que aconteceu em relação ao exército russo, em relação ao exército ucraniano, vocês têm que se fazer essa pergunta. A conclusão que esse cara está chegando para dizer isso está baseada em premissas fortes? Isso que ele está falando pode ser refutado? Tem lógica o que ele está falando? Sempre a gente deve fazer essa análise. Outra coisa muito importante que o Coronel Braga falou é o viés de confirmação, muito, muito, muito comum na internet. Então eu sou tentado a concordar e a divulgar e a repassar e a retuitar uma notícia com a qual eu já concordo previamente. Então, se eu sou favorável ao lado A, eu tendo a achar que todas as notícias que são favoráveis ao lado A são verdadeiras. Vice-versa, em relação ao lado B. Então, esse viés de confirmação, ele é muito comum, ele acontece muito. Então, meus amigos, o pensamento crítico é uma ferramenta muito poderosa. É claro que o Coronel Braga só deu uma rápida pincelada no assunto, vocês encontram muita coisa sobre isso na internet, eu sugiro que vocês procurem aí, que vocês vão achar. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, repassem para os seus amigos, deem um like, digam, falem sobre o canal, para que a gente possa crescer. Se vocês puderem nos ajudar de alguma forma, por favor, entrem lá em paulofilho.net.br, na seção Apoie o Blog, e vejam quais são as formas de apoiar. Então, até a próxima, pessoal. Tchau!